Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar, pedindo ao Senhor que o Senhor venha nos dar a direção e dirigir tudo, né? Louvor, nossa adoração, nossas mentes, né? E que nós possamos oferecer a Deus o nosso melhor. Amém, igreja? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos reunimos aqui no Seu nome, Senhor, para louvor da Tua glória, Senhor, para oferecer a Ti, Senhor, a nossa adoração, nosso louvor. Ó Deus amado, nós queremos que nesta noite, Senhor, a Tua presença seja plena, Senhor Deus, neste lugar, para receber, Senhor, aquilo que nós trouxemos de melhor para Ti, Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor, para nos apresentar, mas apresentar a Ti, Senhor, a nossa adoração, o nosso culto racional, Senhor. Peço, ó Deus amado, em nome de Jesus, toma a direção e a frente, Senhor, de tudo. Faça conforme Te apraz, Pai, nos dando capacidade, sabedoria, dirigindo, Senhor Deus, e ministrando sobre os nossos corações. E que nesta noite, Senhor, todos os Teus servos, Senhor, que aqui se encontram, possam sair daqui, Senhor, renovados pelo poder da Tua presença. Quero pedir ao Senhor, Pai amado, em nome de Teu Filho amado Jesus, esteja conosco e faça tudo o que lhe apraz. Assim nós oramos em nome de Jesus e agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Pastor Nilton. Amém. Louvado seja o Senhor por mais um dia que o Senhor nos preparou para nós estarmos juntos neste lugar, nessa noite. Bens, com certeza, você está aqui, eu estou aqui, porque nós estamos bem, o Senhor tem cuidado da nossa casa, tem cuidado da nossa vida, e nós temos motivo para celebrar a Ele nessa noite. Nós viemos aqui com o intuito de glorificar e de exaltar o nome dEle, não apenas pelas bênçãos, mas pela vida, pelas provas que nós temos passado, mas que Ele tem nos sustentado. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em 1 Reis. Estava meditando nessa palavra bem conhecida, 1 Reis, no capítulo, louvado seja o nome do Senhor, 17. O mesmo Deus que interviu naquela ocasião é o mesmo que ainda intervém hoje na nossa situação, na nossa casa. O mesmo Deus que cuidava daquele povo é o mesmo que cuida de nós também. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque aquele povo já testemunhava, testificava daquilo que Ele fazia, que aquilo que Ele operava, daquilo que Ele poderia fazer, nós também damos continuidade hoje. Apenas vamos relembrar daquilo que Ele fez, né, naquele povo, naquele passado, naqueles que necessitaram, daqueles que passaram pelo momento difícil, como muitas vezes a gente passa também, mas em que nenhum momento, os dias difíceis, os momentos difíceis foi suficiente para fazer essas pessoas voltarem para trás ou negarem a sua fé. Amém? Está aqui no capítulo 17, no versículo 8, nós vamos ler até o versículo 17 de forma responsiva. O título na minha Bíblia diz: A Viúva de Sarepta. Versículo 8 diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva, que te sustente. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um pouco tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija, e veja aqui
E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, e ele falara pelo ministério de Elias. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava meditando, irmão, nessa palavra, e eu percebi o quanto muitas vezes Deus deixa a situação ficar no final, como já não tem mais esperança, como essa mulher falou aqui. Tu mesmo vê que vim aqui pegar uns cavacos, porque o que eu tenho lá é um pouco de farinha, que dá para fazer um bolo pequeno para mim e para meu filho, e eu vou comer, e ele talvez a última comida. Estava certo, e nós vamos morrer. E Deus envia Elias. Primeiro Deus já havia falado para Elias: eu vou preparar uma viúva para sustentar. E eu fiquei pensando, como que se prepara uma viúva? Fosse pelo menos uma viúva rica, né? Pensei, eu vou para uma viúva, todo mundo vai com aquela perspectiva: deve ser uma viúva rica, vai cuidar de mim, vai ter tudo. Quando chega lá na porta da cidade, que ele se depara, que ele chama a mulher está apanhando cavaco de lenha para acender um fogo a lenha, para fazer o único bolo, para poder comer ela e o filho depois morrer. E é esta mesma mulher que Deus havia preparado. Você percebe que no diálogo dela com Elias, ela disse: vive o Senhor teu Deus. Aleluia. Certamente era alguém que de alguma forma conhecia o Deus de Elias. Talvez, porque a Bíblia diz que ela não era de Israel, não era alguém que tinha os costumes de Israel, mas era alguém que Deus conhecia o coração. Era alguém que Deus sabia que podia usar para abençoar alguém. Era alguém que estava pronta para dividir o seu último pão. E às vezes eu fico me perguntando, às vezes a gente questiona Deus: por que tanta dificuldade? Muitas vezes com dinheiro no banco, com carro na garagem, com casa alugada, e a gente quer questionar Deus. E às vezes Deus quer ver a nossa fé no último pão, para comer e morrer, para Deus exaltar o nome dEle, abençoar outras pessoas e glorificar o nome dEle. A Bíblia diz que esta mulher ouviu a voz de Elias, deu ouvido à voz de Elias, tinha fé e não era crente, não era israelita. A Bíblia, isso que chama a atenção nossa. Ela disse: vou fazer conforme a tua palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes, irmão, Deus usa o irmão ou a irmã para dizer: fica firme, fica crendo que Deus vai entrar com providência, e a gente não crê. Aquela mulher, quando ouviu Elias falar: olha, a farinha da panela não vai se acabar, e o azeite da botija não vai faltar. Aleluia! Oh, querido, isso é muito forte para nós que dizemos que cremos em Deus. E a Bíblia diz que ela deu ouvido e ela foi e fez conforme a palavra de Deus, que era a palavra de Elias. E a Bíblia diz que houve a multiplicação na vida dela, e ela comeu por muitos dias, não sabemos quantos dias. Elias comeu, houve fartura naquela casa, com certeza a notícia correu, aleluia, o nome do Senhor foi glorificado. Porque muitas vezes Deus prepara situação difícil na nossa vida para fazer com que o nome dEle seja glorificado. Por isso é importante a gente estar na brecha, por isso é importante a gente estar firme, independente da situação que nós estivemos vivendo. Deus é fiel para cumprir a sua palavra, e o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus dessa mulher anônima está aqui nesta noite. Eu não sei o seu problema, mas Ele sabe, Ele conhece, Ele pode. Eu não, mas Ele pode, aleluia, entrar com a solução para te surpreender, para surpreender a sua família, para surpreender a sua casa e a sua família e até os seus conhecidos. Foi assim também na vida da mulher de Eliseu, aleluia.
que creu no Senhor, não se desesperou, não entregou os pontos, mas confiou no Senhor. Nós temos a oportunidade nesta noite de fazer isso em nome de Jesus neste lugar. Nós vamos adorar Ele. Ele está aqui, Ele veio para receber a minha e a sua adoração. Abra o seu coração nesta noite. Eu convido os músicos, os irmãos, para subir o altar, para nós adorarmos ao Senhor. Esqueça o problema, se é grande ou pequeno, se é difícil ou fácil, esqueça, entrega tudo na mão dele. Aleluia, coloca sobre o altar dele. Não é na minha mão, não é sobre a minha casa, mas é sobre a casa e sobre a mão dele, que ele é fiel. A palavra do Senhor garante isso para nós. Então vamos tomar posse nesta noite em nome de Jesus e adorarmos a ele no nome santo de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém?
pastor e meu Senhor. Os anjos que o louvam, também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu.
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar.
Nós agradecemos a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Aleluia, como é bom poder louvar a Deus. Aleluia, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem preparado, por tudo que Ele tem feito na nossa vida, e é certo que está fazendo e vai fazer muito mais ainda. Deus, o Deus que nós servimos, Deus da Bíblia, o Deus do céu e da terra, Ele é um Deus que surpreende, né? Surpreende, fica sempre na brecha. A Bíblia diz assim que Deus procura aqueles que se colocam na brecha, aqueles que dão lugar para Deus, aqueles que dão lugar para Deus e querem ouvir a sua voz, porque Ele está falando, está sempre falando, mas nem sempre tem ouvido para ouvir aquilo que Ele está falando. E esse é o lugar, é na casa de Deus, é na igreja que nós podemos ouvir a voz do Senhor. Está cooperando conosco o irmão Edival e a irmã Ana, acho que é Júlia, Camila, Jonathan e Jeremias, é isso? Amém? Cadê os irmãos? Fica de pé aí para nós conhecer. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que nós de casa vamos dizer? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Fica à vontade, queridos. Aqui é a casa do Pai, como você já sabe. Já quero aproveitar a oportunidade, se tiver alguém aí dos visitantes que estejam ardendo no seu coração, transmitir, cooperar conosco, falar alguma coisa, né, daquilo que Deus tem colocado no seu coração, para louvar o Senhor. De casa também, a oportunidade está aberta. Quero ver o primeiro irmão, a primeira irmã, aproveitar aí esses dias que a gente tem ficado afastado devido a essa situação que o mundo está vivendo, né, para falar alguma coisa. Eu acredito que Deus tem feito, assim como Ele tem feito na minha casa. Acredito também que Ele tem feito na vida do seu povo. Amém? Se tiver um irmão que queira compartilhar algo da parte de Deus, a oportunidade está com os irmãos. Amém? Não? Aproveita, irmão, aproveita. Louva, adora, fala, aleluia, que nós queremos ouvir. Amém? Ah, mas de novo? De novo? Lembra que domingo estava o Fábio e a Gélia, eu falei, o Fábio e Gélia é um casal, me surpreendeu. Agora, meu irmão, já falei que esse negócio aqui é um bom disfarce, né, meu irmão? Aleluia, glória a Deus. Eu vi que ele não me conheceu quando nós estamos. Ah, Jesus. Bom, a paz do Senhor Jesus. Bom, a gente não tem nem como começar a falar, né? Eu creio que eu já conheço alguns aqui. Para nós é uma honra. Creio que também assim minha esposa também se sente muito feliz, porque nós, antes de começar a chorar, é melhor falar. É saudade, irmãos. Nós, com certeza, nem todos nos conhecem, né? Mas temos certeza que tem um casal aqui que nos conhece há muito. E para nós é uma honra quando nós podemos rever, né, pessoas que marcaram e marcam até hoje, né? Porque nosso começo, eu nem conhecia minha esposa ainda, o pastor Valdes, a pastora Denise, há muito tempo atrás, mais de 30 anos atrás. É só... Irmãos, esse aqui foi um dos primeiros filhos na fé. 38 anos atrás, para ser mais preciso. Quando eu casei com a minha esposa, nós fomos morar lá numa travessa lá próxima à Barreira Grande e começamos nosso primeiro trabalho. Aí veio uma senhorinha desse tamanho, uma benção. A gente chamava ela de Irmã Maria Sementinha, porque ela não sabia ler e escrever, mas ela pregava a palavra de Deus
E ela falava assim: pastor Walter, tudo que o senhor fala lá, eu gosto de gravar e eu saio pregando na rua. E dos filhos dela, ele era um menininho, que foi um dos primeiros que aceitou Jesus. E nós começamos com o nosso conjuntinho, a nossa bandinha, irmãos, de louvor. E eu fico feliz, irmãos, de ver essas bênçãos de Deus. Para mim, irmãos, é uma honra. Para mim é uma honra. Eu louvo a Deus e glorifico o Senhor de ver os frutos. Deus é fiel. Eu não queria chorar, né? Mas fazendo minhas palavras do pastor, minha mãe é impossível de esquecer, eu principalmente. Lá atrás, quando nós começávamos, eu lembro, né, que até relutei, não vou tomar tempo não, porque o tempo é curto. E lembro que o Marcelo, ele foi, depois falei, eu não vou não. E o necessitado era eu, porque o Senhor, há muito tempo atrás, havia me curado de uma enfermidade que hoje tem cura, mas na época não tinha. Não sei se alguém conhece, chamada nefrite na época. E o Senhor curou. E ali nós conhecemos o casal, lembro. Eu até ficar sentado lá atrás. E ali nós começamos a caminhar. E resumindo um pouco a história, que é gostosa e comprida. E é assim mesmo que o pastor acabou de falar. Minha mãe, para quem a conheceu na época, ela vendia verdura na época e quantas pessoas ela ganhou através daquele carrinho? E quantas pessoas? Se for ali onde nós estamos congregando lá agora, falar lá, muita gente conhece. Se dia aparecer uma irmã, você é filho da irmã Maria, a verdureira? Eu falei, eu sou assim, foi um deles, né? Pô, eu conheci tua mãe, testemunhos marcantes. Aí nós começamos a congregar, eu lembro, depois de um certo tempo, foi formada a banda, né? Que era o irmão João na época, o pastor, enfim, coisas, Marcelo, marcantes que, olha, quem viveu, viveu. Quem viveu, hoje nós vemos muita coisa mudada. Muita coisa mudada que você fala, cadê? Mudou? O povo muda. Fica cascudo, né, pastor? E de um certo tempo já, aí o Senhor preparou uma bênção lá para mim. E é bênção mesmo, porque me aturar até hoje é complicado. Ao qual o pastor, com a bênção, pastor Miguel, que é uma pessoa que jamais eu vou esquecer, marcou minha vida. Enfim, fôssemos ficar falando, né? Precisaria uma vigília, mas eu louvo ao Senhor, e eu glorifico ao Senhor, que há tempos eu estava procurando, falei, puxa vida, eu precisava ver onde que o pastor Walter está, onde ele está. Eu sabia que era lá na Rua das Gestas, né? Com o pastor, eu até esqueci o nome do pastor lá, Décio, né? Isso. Aí eu estava me programando, porque como meu trabalho é alternado, eu estava falando com a minha esposa, vou ter que dar um jeito, mas aí no Facebook da vida, calhou até eu conseguir contato com a pastora, e depois eu falei com o pastor, falei, opa, Deus lindo, onde é que vocês estão mais pertinho? Falei, pronto, agora. E eu louvo ao Senhor, eu louvo ao Senhor. Pastor Nilton, né? Eu vi quando eu cheguei, ele estava falando, eu falei, vou ficar quietinho lá, porque a gente gosta, a gente não é muito falar, né? Mas louvo ao Senhor, que são pessoas que marcam nossas vidas. Marcam, porque, como o pastor falou, a sementinha fica lá dentro. O duro é quando a semente vai lá dentro e os espinhos sufocam, os espinhos querem matar, querem esmigalhar, e você perde a essência de quando revê os irmãos, o amor, né? A ponto de você querer derramar lágrimas. Isso o que é? É o amor de Cristo, é o que foi plantado no seu coração.
e pessoas que já passaram, já partiram, tenho certeza, né, que o Senhor está lá, né? Só, eu creio que falta pouco, mas o tempo é dele. E eu louvo a Deus pela oportunidade que fora dada a nós, que abraçamos na época, e pela misericórdia de Deus, falhos como somos, mas estamos ainda, continuamos. Por quê? Aprendemos. O duro é quando você aprende, você sai na rua, a pessoa passa para o outro lado, não quer nem saber. Esse não aprendeu, esse fingiu que aprendeu. Mas eu louvo o Senhor. Eu ia até ler, mas não vou ler não por causa do tempo. Mas eu louvo o Senhor de rever os irmãos. E eu tenho certeza, né, que o Senhor irá preparar outras oportunidades, porque agora está do lado de casa, como diz o outro. O quê? Agora me aguarde. Eu agradeço a Deus a oportunidade, amém? Se não, vou tomar tempo aí. Deus abençoe uma outra oportunidade. Só da igreja capaz do Senhor, amém? Primeiramente quero agradecer ao Senhor, né? Porque até aqui o Senhor nos sustentou, né? Independente da situação que nós vivenciamos, que nós passamos, o nosso Deus tem se feito presente no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança, em todos os nossos sonhos, aqueles que foram frustrados, os que não foram, os que ainda estão em andamento, né? Mas sempre na presença do Senhor, né? Eu quero dividir com a igreja assim algo íntimo meu, assim, que há alguns tempos atrás, acho que 1 ano mais ou menos, eu comecei a sonhar com a igreja, né? E sempre a igreja se fechando, eu sempre vendo o pastor Orlando isolado no canto da igreja, e ele falava com Deus e ele chorava, e eu sempre num canto assim olhando para ele, e aí eu não entendia, e eu sempre orando, sonhando na mesma situação com ele, né? E sempre ele saindo da igreja e fechando a igreja, ele sempre saindo e fechando a igreja, com aquele ar de cansado, sobrecarregado. E aí eu comecei a orar ao Senhor, né? Aí eu falei assim, Senhor, não sei o que realmente está acontecendo, não tenho intimidade suficiente. Eu tenho muito receio, às vezes, de falar com as pessoas, né? De algumas coisas. E aí eu preferia estar orando ao Senhor, entregando a Deus, né? A vida dele, entregando a casa do Senhor. Eu falei, Senhor, a casa é tua, o projeto é teu, né? A igreja é tua, somos teu povo, né? E eu pedia muito ao Senhor, porque eu entendia no sonho como se a igreja fosse fechar, né? Como se Ele quisesse tomar uma atitude, uma ação, e estava esperando a providência de Deus, né? E aí depois eu estava num lugar assim, aí o Senhor falava comigo para interceder, eu sempre sonhando com Ele, intercedendo por Ele, pela igreja, e eu falei assim, Senhor, sempre estou vendo, aí, sonhando com as portas da Tua casa fechadas, se for da Tua vontade, amém, mas se não é, envia um homem que é usado pelo Senhor, alguém que é voltado ao coração para as Suas obras, para as Suas coisas, de inteiramente, Senhor, que ama a Sua obra, que ama a Sua casa, que ama o Seu povo, né? E aí eu orei ao Senhor por muito tempo, assim, né? E até que veio esse processo da pandemia, veio a notícia que realmente ele precisava, né, de estar tomando uma posição sobre a vida dele, foi compreensível, né? É uma pessoa que mora dentro do nosso coração, é uma família que nós amamos muito, né? Que fez toda a diferença na nossa casa, né? Que esteve sempre presente. Não era simplesmente, é o pastor da igreja, não, ele era nosso amigo, né? Alguém que Deus sempre levantou para nos ajudar, para nós estarmos juntos, para chorar juntos, para carregar as dores juntos, né? E eu sempre, quando orava por alguém, pelas pessoas que já saíram da igreja, né? Sempre que alguém falava assim, nós vamos para outro lugar, eu já me desabava já, né? E eu falava, Senhor, o que o Senhor está fazendo, Pai, né?
Mas estamos aqui, irmãos, para a glória do Senhor Jesus, né? Deus preparou a pastora Denise, o pastor Walter, né? Quando eu cheguei aqui, eu estava grávida da Melissa, de 6 meses. Eu não sei se eles lembram disso, faz 20 anos, né? E quem que estava na direção era o pastor Walter, a Denise. E eu me lembro que eu estava ali naquela cadeira, né? Me derramando, porque eu não queria ser crente de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Eu só vim para agradar a Luciana, tá? Foi a Lu que me trouxe. E eu falei, eu vou lá, mas eu não gosto de ser crente não, porque o Deus de vocês é surdo, vocês têm que ficar gritando, eu não gosto dessas coisas. Não quero usar saia, não quero, tem esses negócios que a gente pensa essas coisas, né? E eu vim assim com o coração totalmente fechado e cheguei aqui, e foi aqui onde eu me encontrei, né? Aonde foi que Deus, né? E falou assim, filha, é aqui onde eu quero você, né? E foi aqui que eu soube quem eu era e quem era Deus na minha vida, desde antes de eu nem saber que Ele existia, né? Ele guardava a minha vida, protegia a minha vida o tempo todo, e eu não sabia quem era esse Deus, né? E Ele me encontrou com um amor tão incondicional, que nada que eu faça, né? Nada que eu venha fazer, expressar, ou escrever, ou inventar, nada pode expressar esse Deus, o quanto Ele é maravilhoso nas nossas vidas, né? E eu quero dizer que eu estou feliz sim pela Betel estar aberta novamente, né? Por ver alguns irmãos aqui de novo, estamos juntos, caloroso. Deus esteve presente nos cultos online? Esteve sim. A palavra nos fortaleceu? Sim, por isso estamos aqui, né? Porque o nosso Deus vive sobre nós, porque cremos que aonde você estiver, Deus fará presente sobre a sua vida, né? Independente de você estar aqui, ou no seu trabalho, ou dirigindo, em qualquer outro lugar, o Espírito Santo está com você, zelando pela sua vida, na entrada, na saída, porque Ele não nega a si mesmo, né? E aí eu louvo a Deus, eu estou feliz, estou contente. Nos cultos online eu costumava fazer o mesmo ritual que eu vinha para a igreja, tomar banho, se arrumar, ficar bonita, né? Ficar bonita, porque eu tinha esse prazer de tomar o banho e vir para a casa do Senhor, né? De passar a metade do domingo inteiro. Para mim era ganho isso, não é perder. Não podia muitas vezes passar o aniversário com alguém ou visitar fulano ou ciclano, mas eu tinha prazer, tenho prazer de estar nos domingos na casa do Senhor, né? Porque foi Ele que me resgatou, foi Ele que me livrou do laço, né? Do inimigo, e Ele me resgatou do lamaçal do pecado. Por isso eu louvo pela vida do pastor Walter, da pastora Denise, por estar aqui nesta noite, né? Cultuando conosco, ajudando, as portas reerguendo, e estamos aqui preparados para abraçar a cada um de vocês que adentrar essas portas com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, né? Eu louvo ao Senhor, irmãos. Estou grata pela presença do Deus vivo que nos sustentou até o dia de hoje, né? Por estarmos aqui, né? E que o Senhor guie, né, os nossos passos, prossiga guiando os nossos passos, prossiga guiando, abençoando a família do pastor Orlando, e que nós possamos não esquecer de interceder pela vida dele, pelos filhos, né? Porque Deus tem o seu tempo na vida de cada um, irmãos. Mas estamos aqui para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade, que as palmas louvam ao Senhor. Senhor, irmãos, quando eu vi o Edivaldo ali, eu falei, mas eu tô velha, né? Porque hoje o meu neto tem a idade do meu filho quando o Edivaldo se converteu. E quando a gente ia dirigir o culto, ele ficava no colo do Marcelo, que até hoje a gente chama Marcelo, é irmão dele, é o Pechelo, né, Edivaldo? É o Pechelo. E mais velha ainda deu o Eduardo. Nem vou falar o tempo, né, Du? Que o Du foi meu aluno de escola dominical na igreja onde meu pai era pastor. Antes de eu ser pastora, né? Ou casada com pastor. E hoje pela manhã a gente comentava isso, pastor, da fidelidade do pastor Orlando. Porque ele ficou... Quando nós recebemos o convite para vir dirigir essa igreja era uma congregação da igreja do meu pai, da Manhã Gloriosa, o Nilton lembra, Edivaldo, e era ali embaixo na esquina. Só que nós congregávamos naquela época, nós estávamos na Assembleia de Deus, e nós começamos a orar,
para ver se era da vontade de Deus, porque muitos irmãos que estão aqui não conhecem essa história, e às vezes nós temos que contar para ver o plano de Deus e a fidelidade dele. E o Orlando e a Lia, nós já o conhecíamos quando eles congregavam no Brasil para Cristo. Naquela época era mocidade, então uma mocidade visitava, nossa mocidade visitava a igreja deles, eles visitavam a nossa. E naquela época eles tinham saído da igreja deles, e nós oramos a Deus, e nós pedimos uma prova para o Senhor, que se fosse da vontade dEle, que nós viéssemos dirigir aqui, que o Orlando e a Lia aceitassem o nosso convite de vir nos ajudar. E fomos falar com eles, e eles prontamente aceitaram. E depois de muito tempo, eles falaram para nós que eles tinham feito a mesma oração, que se fosse para eles virem para cá, que nós os convidássemos. Então esse é o Deus que nós servimos, que trabalha, que fala. E mesmo depois que nós saímos daqui, eles prosseguiram mais 20 anos aqui. Então isso, irmãos, eu tenho plena certeza que está escrito lá no livro do céu, a fidelidade. Essa é uma palavra muito importante, né? E quando o Edivaldo estava falando, eu estava me lembrando quando a gente ia visitar eles, né? Não tinha asfalto lá na rua, né, Edivaldo? E a gente descia lá, irmãos, com tanta alegria. E irmãs que já partiram para o Senhor, mandavam, a irmã Floracia, né? A irmã Maria Sementinha. A gente descia segurando no mato para não cair, para conseguir chegar lá embaixo, mas a gente ia feliz. Eu já fui missionária e o pastor aqui em São Paulo. A rua da primeira igreja não tinha asfalto. Quando chovia, o carro dançava. Quantas vezes tinha que empurrar o carro para poder sair de lá? E a gente morava lá na Vila Prudente, de favor, na casa dos meus sogros. Mas Deus nunca deixou o nosso rosto envergonhado. E era com alegria, com fidelidade. E que isso possa continuar brotando no nosso coração. Alegria de servir ao Senhor. Como a Silvia falou, acho que todo mundo, né? Deixa eu tomar um banho, me arrumar, porque hoje eu vou para a casa do Senhor. Como diz a palavra do Senhor, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que não se torne um encontro rotineiro, cotidiano, mas que a cada dia que nós virmos aqui, seja com o nosso coração em chama. Não seja para bater cartão e dizer: hoje eu fui na igreja, mas que você nunca saia daqui da mesma forma que você entrou, mas que você saia daqui com o seu cálice transbordando da presença do Senhor. Porque é por isso que nós estamos aqui. Não importa a quantidade, importa sim é a presença. Porque, irmãos, muitos acham que o carimbo de Deus, a aprovação de Deus é quando uma igreja está lotada. Não, a aprovação de Deus é quando a glória dele desce, Ramachuricanta, e nós podemos ser cheios dessa presença. Esta é a maior aprovação, é a glória do Senhor que enche a casa. Foi assim que ele se manifestou quando Salomão apresentou o templo. A glória do Senhor encheu a casa. Então que essa glória encha a nossa casa, que é isto aqui, que é o nosso espírito, que nós saímos daqui e levamos junto a glória do Senhor, a presença do Senhor. E quando a Silvia disse que estava orando para que a igreja não fechasse, há uns quase 5 anos atrás, nós estávamos passando uma prova muito séria na nossa família. E veio um pastor na nossa casa orar por nós. E ele não nos conhecia. E Deus usou aquele homem grandemente. E disse para o pastor Walter: há um povo lhe esperando. E este povo está de braços abertos, porque este povo te ama muito. E Deus me mandou aqui para dizer para você: pega o cajado que você deixou no caminho, porque eu vou te pôr de novo no meio deste povo. Só que a gente não sabia aonde era, não imaginava. E há uns 2 anos, Leia, que nós fizemos culto na sua casa. Há uns 2 anos atrás nós fizemos um culto de ação de graça na casa da Leia, que ela acabava de fazer um tratamento. E a Teca foi com a irmã Eurides, né, Teca? E quando acabou o culto, aquela irmã, alguns irmãos aqui a conhecem, ela vinha aqui no tempo que a gente estava aqui. E ela disse assim para mim: pastora,
eu preciso lhe dizer algo. Há um ditado no mundo que diz que a água não passa 2 vezes por baixo da mesma ponte. Mas no seu caso, a água vai passar pela 2ª vez. E eu guardei aquilo no meu coração. Eu não sabia o que era, mas eu guardei. Porque eu respeito aquilo que Deus usa as pessoas para falar comigo. Porque é o tempo certo disso se cumprir. E nós guardamos aquilo no coração. Mas não imaginávamos quando, nem onde, que lugar seria, né? Aprove Deus ser aqui junto com vocês. E o resto vocês sabem, né? Que houve essa mudança, o pastor precisou descansar com a sua família. E Deus moveu as águas dessa forma. Então que nós possamos ter este amor, esta comunhão, esta fidelidade. Porque nós vivemos dias, hoje eu ainda comentei com as irmãs, comentei com o pastor. Muitos irmãos não vão voltar para a casa do Senhor. Sabe por quê? Porque são crentes que são crentes dentro da igreja. Que são crentes que são só crentes acostumados a comer na boquinha. Aqueles crentes que vêm e o pastor dá comida e ele come, ele vai embora. Aí quando não tem mais pastor para dar comida, ele morre de fome porque ele não sabe procurar sozinho. Ele não aprendeu, ou melhor, não é que ele não aprendeu, porque os pastores ensinam, é porque ele é preguiçoso. Então ele está acostumado a chegar lá, quer ir lá no McDonald's, lá no drive-thru, né? Passo lá, pego a comida pronta e levo para casa. Então ele vem para a igreja esperando sempre que o pastor tenha para dar, que o pastor seja obrigado a dar. Esquece que o pastor também é carne e osso. E não chega em casa e vai comer, não chega em casa, não vai orar, não vai buscar. Então nessa pandemia que precisou ficar isolado, muita gente não vai voltar por fraqueza, por falta de fé, porque não tem mais ânimo. Mas que nós tenhamos ânimo, né? De continuar nos alimentando. E que Deus tenha misericórdia dessas vidas. E vamos continuar, porque não sabemos a hora, nem o dia, nem o momento. Mas temos a plena certeza que Jesus está mais perto do que nós imaginamos. Amém? Deus abençoe a igreja. Paz do Senhor, irmãos. Muito feliz de ter retornado com os cultos, muito alegre de rever os irmãos. A gente tem aquela questão de a gente se vê todo domingo, todos os sábados, através dos estudos, dos cultos online, mas ver os irmãos pessoalmente é muito melhor, né? O calor humano é muito melhor. E eu falar um pouco bem rápido sobre a mudança. O pastor Orlando, eu conheço ele desde pequeno, é um homem de Deus, eu tenho um carinho muito grande por ele, pela Lia, que não são só pastores e pastoras, mas também amigos de relação pessoal. E o pastor Walter e a pastora Denise, eu conheço eles desde quando era de colo praticamente. Ela foi minha professora de escola dominical. O pai dela, o pastor Miguel, a mãe dela, a pastora Val, são referências para a gente cresceu ouvindo e vendo eles falarem do amor de Deus. São pessoas que a gente guarda no nosso coração, que a gente não vai esquecer, e que eu louvo a Deus por vocês terem voltado. Peço a Deus que abençoe vocês no ministério, que dê força para continuar com essas portas abertas. Nem a Silvia falou que sonhou com as portas fechadas, né? E eu confesso que tinha um temor muito grande também dessas portas se fecharem. Porque quando eu retornei para a igreja, eu fiquei 10 anos fora, e quando eu retornei para a igreja, eu procurei vários lugares, mas o Senhor me trouxe de volta para cá. Se Ele me trouxe de volta para cá, porque Ele tinha um plano, Ele tinha um propósito. E acredito que não ficaria pouco tempo para fechar as portas. Então eu creio que Deus tem um grande propósito aqui ainda, que vai levantar muitas pessoas aqui. E a história do pastor Walter é uma história que escreveu na vida de muita gente aqui, formou muitos líderes que já saíram daqui, que estão em outras igrejas, que são abençoados em outras igrejas. Então, se você tiver a oportunidade de aprender, aprenda, que o pastor Walter é um homem de Deus, um homem abençoado, é uma referência para mim também, e que Deus abençoe esse ministério de vocês. O que precisarem, eu estou sempre à disposição, podem contar comigo, para que a igreja cresça.
Esse é o maior propósito de Deus, que a palavra de Deus seja pregada e que semente seja lançada e dê fruto. Amém? Eu queria pedir para os irmãos ficarem de pé, para nós orarmos pelos pedidos de oração. Eu sei que tem o seu pedido, coloca diante de Deus. Não é a minha oração que vai fazer efeito, é a misericórdia de Deus que vai fazer com que ela produza efeito. Então coloca a sua fé em prática agora, para que Deus faça o que você não pode fazer, o impossível. E é nesse Deus que nós cremos, o Deus que pode fazer o impossível, aquele Deus que do nada faz tudo. Como nós já ouvimos testemunhos hoje de coisas maravilhosas que Deus fez, então que você continue crendo. Às vezes você pode achar que você é insignificante, que a sua fé é pequena, mas quando você coloca o coração na presença de Deus e confia naquele Deus que é todo-poderoso, Ele faz um milagre. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nesta noite, e Te pedimos pela Tua infinita graça e misericórdia, Pai, que cada pedido que foi, Senhor, anunciado aqui nesta noite, que cada desejo do nosso coração, Senhor, para que pessoas sejam curadas, restauradas, para que tenham um encontro contigo, Senhor, nesta noite, nós te rogamos, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua paz, a Tua graça, Senhor, possa alcançar a cada um desses irmãos, ó Deus, que Tu possa enviar a unção de cura, a unção de restauração do espírito, da alma, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus nós clamamos, Senhor amado, pelos irmãos que não estão, Senhor, que estão acamados, que estão enfermos, ó Deus, envia o Teu anjo nesta noite, ó Pai, para que eles possam ser curados e testemunhar, Senhor, aquilo que Tu podes fazer. Pai, nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus, que Tu possa, Senhor, mover o Teu Espírito, Senhor, em cada pedido nesta noite, ó Deus, curando, libertando, Senhor, abrindo portas, ó Deus, restaurando a fé, a comunhão contigo. Pai, nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus, que Tu venha abençoar este lugar, Senhor, que possa crescer, Senhor, e que nós possamos também crescer na graça e no conhecimento. Visita cada família, Senhor, visita cada lar aqui representado, Senhor, e que a Tua paz nunca falte aos nossos corações, Pai. Fica conosco, Senhor, é o que nós Te pedimos, confiando, Senhor, que Tu há de nos atender pela Tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, igreja, uma breve colocação aqui. A Betel, ela tem mais de 20 anos, como já foi falado, né? Muita água já rodou aqui, muita gente boa que está congregando em outros lugares, muitas pessoas foram formadas aqui. Nós estamos passando por um momento de reestruturação, né? Como já foi falado também. E nesse momento de reestruturação, é um momento onde a gente pega as pessoas que estão disponíveis para poder, né, tocar a obra. E a gente tem recebido ajuda, irmãos, de pessoas que visitam a igreja periodicamente, mesmo tendo outros ministérios, vêm aqui adorar o Senhor conosco. Nós temos contado com ajuda também na parte musical. Semana passada tivemos a presença do menino, como é o nome dele? O Theo, né, que é da Assembleia de Deus. Hoje nós temos a presença do Jonathan e do Neemias. Ele está ficando branqueado, que eu já errei o nome de nós 3 vezes. Mas são irmãos abençoados, irmãos, que vieram somar com a gente, vieram trazer para nós um pouco daquilo que Deus deu para eles, o dom de tocar. Então que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Que vocês possam, sei lá, a hora que tiver momento, sentir vontade de voltar para congregar a gente, para ouvir uma palavra ou para tocar, enfim, a casa é do Senhor. A palavra de Deus diz assim que quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E isso aqui faz parte dessa palavra. Amém? Deus abençoe. Amados irmãos, eu antes de trazer a palavra de Deus, eu queria dizer, irmãos, que eu cometi uma gafe muito grande a semana passada, devido ao problema eu estou ficando vaidoso. Os irmãos sabem, né? A gente, quando vai ficando com um problema de vaidade, a gente vai esquecendo as coisas. Vaidade, né? Então, irmãos, eu acabei esquecendo de orar por 2 pessoas, mas
Uma das pessoas é minha esposa e o outro é o Luciano. Os dois fizeram aniversário, irmãos. Estão mais idosos. Nós vamos orar e vamos abençoá-los. Quem quer orar pelos irmãos? Mais alguém fez aniversário esses dias? Hã? Tem mais alguém que fez aniversário essa semana ou semana passada? Não tem problema, não vou perguntar a idade não, viu, irmãos? Prometo. A Raquel, minha filha, é Raquel. Eu passei do 40, irmãos. Passou, né? 40 e todos. Glória a Deus, irmãos. Você pode dizer assim: até aqui nos ajudou o Senhor, não é verdade? Quantos querem abençoá-los? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor e Salvador Jesus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Glorificamos, Senhor, a Ti, Senhor, que o Senhor tenha acrescentado, Senhor, saúde e vida, Senhor, aos Teus servos. Pai, eu peço agora, juntamente com a Tua igreja, Senhor, que o Senhor venha derramar sobre eles uma bênção, Senhor Deus, que possa vir sobre eles de tal maneira, Senhor, que possa renová-los, Pai, não somente a saúde física, mas a saúde da alma e do espírito. Pai querido, eu te peço agora em nome de Jesus, guarda-os, Pai querido, e que eles possam ter muitos e muitos anos na Tua presença, te louvando, te glorificando e servindo de testemunho, Senhor, neste mundo. Pai, nós assim pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, glória a Deus, amém? Quantos trouxeram suas Bíblias? Eu gostaria de ler apenas um versículo da palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo 14, somente o 14, diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém, igreja? Vamos repetir todos nós juntos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Meus irmãos, é interessante, né, que às vezes nós ficamos pensando: puxa vida, né, o fulano de tal foi chamado, né, para ser cristão, e nós estamos, parece até brincadeira, mas não sei se os irmãos perceberam através de alguns testemunhos, se nós começarmos a juntar aqui algumas peças, falando sobre aqueles que permaneceram, que os que saíram e outras coisas, a mensagem que Deus me deu, irmãos, hoje pela manhã, obrigado, foi justamente esse versículo. A diferença entre ser chamado e ser escolhido. Muitos são chamados, mas pastor, mas qual é a diferença? Porque na verdade a gente quase não vê diferença. Para você ser escolhido, além de ser chamado, você tem que fazer algo, irmãos, que pode desagradar muita gente. Primeiro, você vai ter que andar na contramão. Como assim, pastor? Andar na contramão? Uma coisa é você ser chamado, a outra coisa é você ser chamado e escolhido. Além de ser chamado, é escolhido. E quando a pessoa é escolhida, irmãos, não tem jeito de escapar, porque o Senhor o atrai de uma tal maneira que você é preso pelo amor. Olha que interessante. Eu, antes de vir para cá, eu recebi
um pedido de oração de uma irmã que eu conheci no litoral, e ela pediu encarecidamente: pastor, ore pelo meu filho, tem 18 anos, e ele sempre tocou na igreja, mas ultimamente ele disse que deixou o instrumento de lado e está olhando para o mundo. Eu disse: irmã, nós não temos como fazer as coisas. Se a gente pudesse chegar dentro do cérebro da pessoa e mudar alguma coisa, mas é só através de oração. Só oração. E a palavra de Deus diz que se creres, né? Se você crer, você vai ser salvo, tanto você quanto a sua casa. Quem crê em Jesus será salvo, tu e a tua casa. Promessa que está escrito na palavra de Deus. Ainda que seja nos últimos momentos, mas o Senhor vai lá e dá um jeitinho de resgatá-lo. Amém, igreja? E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Ser escolhido é andar na contramão. Mas pastor, todo mundo faz. É isso que eu queria falar, irmãos. Ser todo mundo é fácil, mas ser minoria é que é o problema. Não é um problema, irmãos, de ter uma igreja lotada de pessoas, mas a nossa preocupação é ter a igreja lotada de pessoas que vão e são escolhidos para irem para o céu, e que vão até o fim. Não adianta nós dizermos: olha, eu fui crente até metade, eu fui crente durante tanto tempo, e agora? Quantas pessoas começaram bem, mas terminaram e pararam no meio do caminho? Quantos? Até pastores pararam. E aí? E eu quero dizer uma coisa, irmãos, nós estamos chegando no final dos tempos. Tudo indica que é final dos tempos. E no final dos tempos as provas seriam grandes. Todos nós passaríamos por provas. Aliás, se não todos, ou quase todos, estão passando por alguma prova. Principalmente nessa época de pandemia. Quantos estão desistindo de viver? Tenho tido no meu trabalho, porque já estou aposentado, mas ainda mantenho contato com algumas pessoas, e eu já comentei com alguns irmãos aqui, que aumentou em mais de 25% de pessoas que se suicidaram, desistiram de viver. Então as coisas estão acontecendo de uma maneira que nós não entendemos, mas é problema de Deus, não é problema nosso. Só que eu vejo aqui uma coisa interessante, irmãos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. No capítulo 24 de Mateus, ele diz, no versículo 31, ele diz uma coisa interessante. Aliás, no versículo 22 diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Deus está preocupado com seus escolhidos. Você sabia disso? Se você é chamado e se sente escolhido, guarda bem essa palavra. Deus tem uma preocupação com você que foi escolhido por Deus. Ele se preocupa. E no dia do arrebatamento, como vai ser, pastor? Versículo 31 desse mesmo capítulo: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Deus vai recolher, e a preocupação de Deus são os escolhidos. Mas para ser escolhido, você tem que pagar o preço de andar na contramão. O que é andar na contramão? É não fazer o que a maioria faz, é ser diferente,
algo diferente. Se nós olharmos lá em Gênesis, por exemplo, na época de Noé, os irmãos conhecem a palavra de Deus, onde na época de Noé, todo mundo fazia as coisas erradas, todo mundo. Só Noé e a sua família que eram diferentes, é a minoria. Não é só você que é diferente? Todo mundo faz. Mas foi Noé e a sua família que foi preservado no dia do dilúvio. Os irmãos estão percebendo? Não é a maioria, é a minoria. Deus está preocupado com qualidade e não com quantidade. Embora a palavra de Deus diz que Deus veio para morrer por todo mundo. Então todos têm que ouvir a palavra de Deus. Mas Deus é onisciente a ponto de saber quem é que vai ser escolhido. Quem se deixou que Deus o escolhesse. Não é que Deus fala assim, olha, você está destinado a ir para o inferno, você vai para o céu. Não é isso. A onisciência de Deus já sabe por antecipação, mas Ele dá oportunidade para todos. E aqui diz bem claro, também em Gênesis, quando, por exemplo, na época de Ló, que os irmãos conhecem a história, Sodoma e Gomorra, estive lá, no norte do Mar Morto. Irmão, só tem montanhas, não nasce nada naquelas montanhas, montanha é tudo marrom, quase não tem vegetação. Quando tiver um matinho, mas pouco tempo vive, de repente ele morre. Norte do Mar Morto. E a Bíblia nos fala, irmãos, que Ló, ele vivia com a sua família, mas eles eram diferentes. E todo mundo lá em Sodoma e Gomorra praticava a promiscuidade a céu aberto. Sabe o que é isso, irmãos? A ponto de chegar e oferecer vamos dizer assim, a orgia e o sexo a deuses. Naquela época, isso chegou a um ponto de que Deus falou assim, chega. A Bíblia fala, irmãos, que não foi só Sodoma e Gomorra, foi Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas. Ou seja, tinha vilarejos, que para nós é vilarejos, tipo bairros pequenos, que tinha em volta. Tudo foi destruído. Por quê? Mas o Senhor enviou anjos, 2 anjos lá para anunciar, mas eles foram até hostilizados, praticamente. Chegaram até aí na casa de Ló, para querer tirar satisfação com esses anjos. Afinal de contas, o que eles pensam que eles são? Pois é, irmãos. Mas chegou um ponto que Deus falou, chega, sai daqui. E Deus tirou os escolhidos, separou daqueles que tiveram oportunidade. Nós vemos também no livro de Números, capítulo 14, quando Deus mandou Moisés separar lá os espias. Estavam caminhando pelo deserto, povo de Israel. E nessa trajetória toda, Deus mandou que Moisés separasse os espias, para ele espiar a terra prometida. E eles foram 12, cada um representando uma tribo. E eles foram lá e olharam, espiaram, examinaram tudo, aí voltaram com um relatório. 10 tinham um relatório, e apenas 2, tinham um outro tipo de relatório. 10 tinham uma visão de, não, é melhor não ir lá não. Mas 2, Josué e Caleb, tinham uma visão diferente. Não, que esses gigantes que tem lá nessas terras, eles serão o nosso pão. Se Deus se agradar de nós, Deus vai dar na nossa mão. Olha a fé. Em outras palavras, irmãos, Josué e Caleb não se misturaram com a maioria, não foram atrás da opinião do povão. Está entendendo, irmãos? É isso que Deus está falando hoje para nós. Você quer ser escolhido ou você quer ser simplesmente chamado? Há uma grande diferença.
Não, eu quero ser chamado e quero ser escolhido. Essa é a essência, irmãos, do Evangelho. E tu, como disse Deus falando com Daniel, e tu, Daniel, vai até a metade. Não foi assim? Ainda bem que tem gente que está me contestando. E tu, Daniel, vai até o fim. Irmãos, essa palavra que vem para nós hoje, eu vejo, por exemplo, na minha vida, eu falo assim: Senhor, me ajuda eu chegar até o final. E eu quero chegar até o final, Senhor, glorificando o teu nome. Teve um irmão, um pastor, eu não me esqueço desse caso, irmãos. Há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, um pastor tinha feito um pedido, um pastor já bem idoso, tinha feito um pedido. Ele disse que fazia, todos os dias ele pedia a mesma coisa: Senhor, é um pedido estranho, né, irmãos? Senhor, eu queria ir embora para a glória, mas no dia que eu tivesse de joelho dobrado e orando. Um pedido estranho, né? Mas ele pedia isso todo dia: Senhor, eu queria estar na presença do Senhor de joelho, Senhor, e que o Senhor me levasse, nem que for no arrebatamento, não tem problema, Senhor, eu quero estar de joelho. Um dia, os irmãos no culto viram que o irmão não levantava. Foram lá: irmão, pum, pum, caiu. O Senhor tinha levado ele. Deus atendeu o pedido dele. Nem perceberam que ele tinha falecido. Morreu orando. Assim, irmãos, nós temos que ter a nossa mente. Nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida. Eu não sei quanto tempo eu tenho, nem cada um de nós. Aí vai o pastor, como disse um jovem, né, que eu preguei a palavra de Deus para ele. Ele disse: não, mas eu tenho ainda muito tempo pela frente, eu tenho só 17 anos. Eu falei: pois é, mas no cemitério nós temos campa de todos os tamanhos, desde bebê até idoso. Ah, ok, olha aí, ó. 2 semanas depois, um automóvel, um Opala, perdeu a direção, subiu em cima da calçada e atropelou ele. Ele deu entrada no hospital em estado de coma. Nós da empresa que eu trabalhava só ficamos sabendo: olha, Júlio César está em estado de coma, foi atropelado. Eu falei: meu Deus. Preguei para ele 3 meses, ele era desviado, afastado. Ele disse: um dia eu volto, não teve tempo de voltar. E Deus um dia falou para mim: para de falar. E essa aí que é a dor que a gente sente, viu, irmãos? A tristeza que nós sentimos. Nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida. Mas você está com a maioria ou você está com a minoria? Qual é o lado que você está? E nós ficamos a questionar, né? Não é assim? Pois é, lá em 1 Coríntios capítulo 10 fala sobre isso também, né? Em Juízes capítulo 6, olha quantas passagens bíblicas. Nós vemos o caso de Gideão. Quando Deus, né, Gideão, por exemplo, era um servo de Deus, e vinha todas as vezes que estava já a colheita, vamos dizer assim, já prontinha para ser colhida, os midianitas vinham e arrasavam com toda aquela colheita dos judeus. Eles não tinham como fazer. Um belo dia, antes de terminar de ser colhido, Gideão estava malhando o trigo e batia. Malhando o trigo é bater o trigo até cai, desfarela, para ver se conseguia alguma coisa, porque ele já sabia que os midianitas viriam. Aparece um anjo do Senhor, disse: varão valoroso, vai nessa tua força. Ele disse: mas não, se o Senhor é comigo, então por que tudo isso está acontecendo? Ele falou assim: vai nessa tua força, o Senhor vai te dar vitória.
Mas eu não sou ninguém, eu não sou nada, a minha família é pequena. E falou, vai nessa tua força. Deus escolheu Gideão com a família pequena. Aí ele foi e pregou para todas aquelas pessoas e conseguiu arrebanhar 22 mil homens. Olha que interessante. Aí o Senhor chegou para ele e falou assim: Gideão, tem muita gente aí para lutar. Fala aí, ó, faz uma proposta. Quem for covarde, medroso, pode voltar. Aí ficou lá uns 10 mil. Aí o Senhor falou assim para ele: ó, Gideão, ainda tem muita gente. Eu quero te dar a vitória, mas tem muita gente. Mas eu posso imaginar, irmãos, estou falando do pastor Walter. Mas Senhor, mas eu não sei quantas pessoas vão vir lutar com a gente, mas sei que esses daí são os midianitas, eles são meio bravos. Nós vamos precisar de gente aqui. O senhor já tirou 12 mil, só tem 10 mil, e ainda o senhor está querendo tirar mais. Isso sou eu, no meu racional. Aí o Senhor falou assim: ó, leva eles para o rio, e de acordo com que eles beberem a água do rio, você vai separar. E aí foi separado, irmãos, sobrou 300. É com esses 300 que eu vou dar vitória para você. Meu Deus, eu não sei como, mas o Senhor falou, nem precisou, porque Deus fez um bem bolado, irmãos, e derrotou todos eles, e saíram correndo, e atropelaram, e se mataram, e fez um reboliço, porque Deus tinha dado a ordem. E isso aí, irmãos, veja bem, irmãos, com 300 de 32 mil homens, 32 mil pessoas, Deus deu vitória para apenas 300, menos de 10%. É a maioria? Foi a minoria. Os irmãos estão percebendo, irmãos, quantas passagens que Deus nos traz, alguns segredos, mistérios. Às vezes muitas pessoas te fazem convites. Oh, nós vamos ter alguma coisa sensacional, vai ter milhares de gente. Então, desculpa. Eu gosto de coisas pequenas. Embora muita gente, irmãos, estão procurando coisas avantajadas. 1 Samuel capítulo 8, depois que Israel quis ser igual à maioria das nações, sendo dirigido, pediu para Deus um rei. Queríamos ser igual a todo mundo, todas as nações. Sabe o que aconteceu, irmãos? Perderam o significado de ser feliz. Depois de muitos anos, acho que eles caíram a ficha. Puxa, nós éramos felizes e não sabíamos. Quem já passou por essa situação? Eu era feliz e não sabia? Pois é, irmãos, atitudes erradas. Todo mundo tem rei, por que nós não temos? Mas vocês são teocratas. Teocrata é aquele que é dirigido por Deus. Deus dirige. Olha que interessante, irmãos. Quando Deus dirige, Ele está vendo lá na frente, conhece tudo que está à sua volta. A visão de Deus é diferente. Ele sabe aonde está a tua bênção, sabe qual é o dia marcado para te entregar aquilo. Olha que interessante. Deus tem tudo na sua agenda. A agenda de Deus, irmãos, é um pouco diferente da nossa. Mas é diferente, irmãos. Ser a maioria é diferente de você ser. Não, eu quero ser, diferente. Eu quero andar na contramão. Mas está todo mundo fazendo. Não, mas não, eu quero ser esse. Todo mundo faz. E ainda nós vemos o caso de Daniel, por exemplo. Na época de Daniel, quando o rei Nabucodonosor tinha
levado todo o povo para a Babilônia. Só estou fazendo os irmãos lembrarem, que eu sei que os irmãos já conhecem a história. Levou todo o povo para a Babilônia, e em meio daquele povo, levou um monte de garotos, meninos, 16, 17, 18 anos, um monte de garotos. E entre esses meninos estava lá Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e os outros meninos, judeus, filhos de pais nobres, que tinham intelecto, né, para poder assessorar, olha só, assessorar o rei. Mas havia 3 meninos lá, que eram, aliás, esses 4 eram diferentes, mas a Bíblia fala sobre 3, que Nabucodonosor tinha feito uma grande estátua. Quero todo mundo adorando a minha estátua. Aliás, diga-se de passagem, viu, irmãos? Tem muitos pastores aí fazendo estátua de pastor Donosor. Viu? Sabe o que é pastor Donosor? Faz estátua dele para todo mundo adorar. Quando ele entra na igreja, todo mundo tem que ficar de pé. Sabe? Umas coisas assim, estranhas. Adorar. Reverência. Desculpa, irmãos. Isso não está na palavra de Deus. E tem mais. A idolatria que nós estamos vendo hoje dentro das denominações, né? Embora tenha a placa de evangélicos e igreja, muitos estão fazendo isso. E nós fomos visitar uma certa pessoa e nos decepcionamos, conhecido nosso há muito tempo. Infelizmente, irmãos, nós estamos chegando assim, nesse ponto. E aí aconteceu isso. Nabucodonosor tinha feito lá, mas Ananias, Misael e Azarias, quando tocaram lá as trombetas, todo mundo, a maioria, todos, se dobraram perante a estátua. Todo mundo faz, mas aí os 3 jovens ficaram de pé. O rei falou assim: é de propósito isso? É de propósito? Se é de propósito ou não é, isso não é problema seu. Olha que autoridade, irmãos. Olha, eu vou tocar outra vez, e se vocês não se dobrarem, eu vou jogar vocês na fornalha. E aí a palavra de Deus fala que ele falou assim: olha, faz como você achar, mas o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele nos livrará da fornalha e da tua mão, ó rei. E se Ele não nos livrar, amém. Meu, misericórdia, irmãos, que fé. Era a minoria, porque a minoria, irmãos, são pessoas que vivem pela fé em Cristo Jesus, no nosso Deus. Eles não recuam, ainda que possa passar dificuldades, passa aperto, mas eles não recuam. Senhor, ainda que o Senhor me matar, como disse Jó, nele esperarei. Oxe, é a minoria. Hoje Deus trouxe você aqui para dizer o seguinte: não seja a maioria, não faça parte da maior. Você já foi chamado, agora seja um escolhido, faça parte da minoria. Todo mundo faz. Não, eu não sou todo mundo, eu sou diferente. Deus me fez assim, me chamou para ser diferente, e eu estou aqui neste mundo só de passagem. Enquanto Deus me der fôlego, eu estou aqui para servir ao Senhor, e servir de testemunho ainda. Tem mais essa. Amém, igreja? Em Mateus capítulo 7, o versículo 13 e 14 diz assim, olha que interessante: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida,
e poucos há que a encontrem. Ou seja, há só a minoria. Amém, igreja? Olha que coisa tremenda, assim, irmãos. Eu vejo como Deus é maravilhoso de nos trazer a mensagem nesta noite, dizendo, sabe, não seja a maioria. Eu tenho ouvido algumas pessoas dizer, olha, eu gosto daquela igreja fulana de tal, porque lá é lotado, cheio. Eu vou contar um caso para os irmãos agora, os irmãos vão achar engraçado, mas eu me lembrei da primeira igreja que nós dirigimos, da Manhã Gloriosa, que o Edivaldo foi um dos meninos que aceitou Jesus na época. Aliás, ele e o irmão dele foram os 2 meninos que aceitaram Jesus. Que nós éramos em 5 membros. Eu, a Denise e mais 3 irmãs. Fora as crianças. Olha que interessante. E eu tinha saído, irmãos, eu tinha feito o seminário, a Faculdade Batista, e lá na Faculdade Batista, um dos nossos professores falou assim, você tem que pedir uma igreja que tenha pelo menos umas 500 pessoas, que seja de classe média e alta, não peça coisa pequena para Deus. Isso, meu professor ensinando isso. E eu então era, os irmãos imaginar, irmãos, eu tinha 3 meses de convertido quando Deus me chamou para a Faculdade Batista. Eu estava no comecinho do último ano de psicologia, só faltava terminar o ano, para terminar a faculdade de psicologia. Deus me tirou, fechou as portas. Ele não só me chamou, mas Ele me escolheu. Fui conversar com o pastor Walter Brunelli, meu xará. E eu conhecia ele desde criança, nós convivemos, crescemos juntos. Só que ele era pastor. E eu não, eu tinha me convertido, conversão mesmo, fazia uns 3 ou 4 meses, quando Deus me chamou. E aí eu encontrei com a irmã dele, Rosimeire Brunelli, que estudava na mesma faculdade, só que ela fazia letras, em São Caetano. Hoje é UniABC que eles chamam, né? Aí ela falou assim, poxa irmão Walter, você está com um semblante meio triste, o que aconteceu? Eu falei assim, na verdade, eu estava com os olhos meus cheios de lágrimas, porque Deus tinha fechado todas as portas na faculdade, 7 portas, para ser mais exatos. Eu falei, porque fechou as portas, eu não vou poder mais estudar, e eu estava na frente da faculdade assim. Ele falou, vai lá conversar com o meu irmão, ele agora é pastor. Ah, é? Vocês estão morando aonde? Ah, nós estamos morando aqui pertinho da faculdade, aqui em São Caetano e tal. Logo no comecinho de Santo André. Eu peguei o carro, fui até lá. Ele estava de gravata e paletó, que ele estava saindo para ir para um lugar. Falei, desculpa, então eu venho outra hora. Não, xará, faz tantos anos que a gente não se vê, agora que a gente se vê. Não, vem cá. Se eu posso ajudar em alguma coisa, eu falei, olha, aconteceu isso, eu não sei o que está acontecendo, eu sou novo convertido. Ele falou assim, posso falar uma coisa para você? Que você não quer ouvir? Como assim? Você não gostaria de ouvir o que eu vou falar? O quê? Deus está te chamando para a obra dele. E quando Deus chama, Deus fecha as portas. E aí não tem jeito. Ou você obedece ou você obedece. Ele falou assim, olha, se eu fosse você ia fazer agora. Semana que vem agora, já é o vestibular. Né? Lá, aliás, vai ter vestibular, ou já teve. Vai lá, fala com o Deão, da Faculdade Batista, onde eu estou estudando. Nós estamos em férias, mas eu acho que deve ter tido aí, ou vai ter aí o exame de vestibular. Aí eu fui até Perdizes. Olha que distância. Em Perdizes. Quando eu chego lá, toquei a campainha, estava tudo fechado, só tinha uma luz acesa. Era de noite. Aí veio um senhor me atender. Pois não? Com sotaque americano.
Eu falei assim, eu queria saber quando vai ser o vestibular aqui. Oh, meu querido, desculpe, mas o vestibular já foi há 2 dias atrás. Você já perdeu. Eu falei, que pena. Eu sou novo convertido e Deus me chamou, mas falei com o pastor assim, mas infelizmente cheguei atrasado. Mas eu vou fazer alguma coisa especial, já que Deus tem algo a fazer na tua vida. E aí, como assim? Eu estou sozinho aqui, por favor, entra. Ele entrou, eu entrei, ele fechou a porta e falou assim, eu vou fazer o vestibular para você sozinho. Você disse que é novo convertido, mas você entende alguma coisa da Bíblia? Eu falei assim, olha, eu sou novo convertido, mas como eu estou desempregado, eu já, de Gênesis, eu comecei em Gênesis, já estou em 1 Coríntios. Em 3 meses? Eu falei, 3 meses. Então Deus está chamando você mesmo. Porque essa fome só pode vir do Espírito Santo. Fiz o vestibular. Na semana seguinte fui pegar o resultado. A moça da secretaria já tinha aberto lá a secretaria e veio, falou assim, eu queria saber a respeito do meu vestibular e tal. Qual é o seu nome? Walter Donofrio. Peraí um pouquinho, o diretor quer falar com o senhor. Falei, acho que vai vir bronca. Ele chegou e falou assim, meu querido, olha, você me surpreendeu. Você tirou 8,7 na prova, com 3 meses de conversão. Seria 87, né? Naquele tempo era assim, era 87, não era 100. Ele disse, você me surpreendeu, porque nós temos aqui pessoas com 15 anos e não tirou 6 quase. Preciso dar uma empurradinha. Eu tenho uma coisa para dizer para você. Siga o seu caminho. Deus tem algo especial. Ser a maioria é uma coisa. Agora andar na contramão é difícil. Muitos amigos meus vieram conversar comigo depois que eu me converti. E alguns ficaram sabendo que eu tinha deixado psicologia para fazer teologia. Eu falei, teologia? Em outras palavras, você está andando na contramão. Sabe o que eles falaram para mim? Isso não dá dinheiro. Vocês estão entendendo, irmãos? Quem está entendendo aqui? Servir a Deus é algo que nós precisamos parar e falar, Senhor, eu quero ser a minoria, mas eu quero ir até o final. Porque a tua promessa diz que as promessas do Senhor é para quem são escolhidos, não para quem é chamado. Amém? Que Deus nesta noite possa nos dar uma reflexão. Senhor, eu quero ir até o fim, me ajude. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar nesta hora. E nesta oração você vai dizer, Senhor, vai falar com Deus. É você e o Senhor. É uma atitude pessoal sua. Eu quero ser, Senhor, não só chamado, mas eu quero ser escolhido. E eu quero dizer, escolhido paga um preço. É diferente de você ser a maioria. Quem é chamado muitas vezes não passa o que um escolhido passa. Nós ouvimos aqui a mensagem de Elias. Ele foi escolhido para ser profeta. Mas ele passou um bocado, viu, irmãos? Não foi fácil, não. É diferente. Mas quando você é escolhido, você está se colocando e na atitude de fé, fala, Senhor, eu sei que o Senhor, ainda que eu passe prova,
eu sei que o Senhor vai estar comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por ter nos dado o privilégio, Senhor, de nos reunir nesta noite para cultuar o Teu nome. Senhor, recebe nesse louvor, Senhor, nossa adoração que nós oferecemos para Ti. Nós não queremos, Senhor, louvor do homem, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor. É diferente, Senhor. Nós queremos ser a minoria, Pai, e estar naquele grupo que são escolhidos por Ti, Senhor. Que os nossos nomes estejam escritos no Teu livro, Senhor. Que um dia nós possamos fazer parte do reino dos céus e glorificar o Teu nome, Senhor, juntamente com um grande coral que vai estar, Senhor Deus, na cidade santa. Senhor nosso Deus, cuida dos Teus filhos, Pai, guarda-os, abençoa, Senhor Deus, a cada um dos Teus filhos. No nome de Jesus pedimos, Senhor, a todos os escolhidos, Pai, que o Senhor tenha um carinho especial e um cuidado, que cada um de nós possamos sentir a Tua presença, Senhor Deus, onde quer que os nossos pés pisarem. Em nome de Jesus pedimos, Senhor, e Te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Olha que eu recebi, irmãos, que benção. Escala a montanha para me encontrar. Encontrar com quem? Parabéns. Deus te abençoe. Para encontrar com Deus nós temos que fazer algum sacrifíciozinho. Amém, igreja? Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo da promessa seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. Cumprimente a todos com a paz do Senhor. Deus abençoe a igreja. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto